A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos e amados irmãos, amigos, ouvintes e todos que nos dão uma honra de estarem assistindo, que irão assistir, a nossa live ao vivo, neste exato momento, na voz do seu amigo, pastor Raimundo Clenir, da cidade de Osório, e o programa A Voz do Pastor, que tem ido ao ar todos os dias a partir das 9 horas da manhã, e Deus falando através da sua palavra, dizendo para os nossos queridos e amados irmãos que o nosso único objetivo é levar a palavra do Senhor da forma, do jeito com que ela é, sem alterar e sem diminuir. Porque a palavra de Deus, disse Paulo, é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, e é apta para discernir até os pensamentos do homem. Queremos também convidar você a se inscrever lá no nosso canal do YouTube, Pastor Raimundo Clenir, e se você ainda não tem o nosso link, ou não tem o nosso aplicativo da nossa rádio, Cristo Vive FM, nos peça pelo nosso celular, de número 51 área, 99690-7536. Enviaremos para você com todo prazer. E já de imediato adentraremos dentro da palavra do Senhor, para que possamos juntos compartilharmos desta palavra tão gloriosa, tão maravilhosa, que é a palavra de Deus, a palavra do Senhor, inspirada pelo Espírito Santo. Você pode ler muitos livros, você pode ter muitos livros, mas a palavra do Senhor tem a letra viva, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus e também escrita por escritores usados por Deus. Então, são 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E a Bíblia nos diz, no livro de Provérbios, no capítulo 14 e no versículo 12, nos diz bem assim a palavra do Senhor. Nos diz bem assim a palavra de Deus. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo, e na outra tradução diz assim, mas ao fim dá em caminho de morte. Com o tema nesta palavra que Deus tem colocado no nosso coração nesse dia, quero ministrar com a ajuda de Deus e do amado Espírito Santo sobre os nossos caminhos. O caminho que nós escolher, é nós que fizemos a nossa escolha. Cada ser humano na face da terra escolheu ou ainda vai escolher um caminho para seguir, um caminho para trilhar, um caminho para permanecer. Então as nossas escolhas são escolhas e atitudes que nós mesmos tomamos. Se nós adentrarmos para dentro da Bíblia Sagrada, eu quero levar a que os irmãos venham a meditar sobre quais os caminhos que você até hoje fez as suas escolhas. Nós vamos ver, meus queridos e amados irmãos, já na Bíblia Sagrada, de que a Bíblia fala de que Deus escolheu a Jonas e mandou para Nínive. E qual foi o caminho que ele escolheu? De ir para Tarsis. Deus pega e também chama Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, vai para a terra que eu te mostrarei, Abraão. Sai do meio da tua parentela. No começo ele arrancou bem, mas em seguida ele foi para onde Deus não mandou. Ele desceu ao Egito, escolheu um caminho errado, enriqueceu no Egito, mas houve divisão entre ele e seu sobrinho Ló. Ele mentiu para o rei. Então essa palavra é uma palavra forte, pastor. É uma palavra que vem de encontro muitas vezes e que nós temos que primeiro, antes de tomar qualquer decisão, orar a Deus. Por certo, buscar a Deus.
Orai sem cessar, disse Paulo. Tudo em que nós buscamos em oração, vamos obter a resposta certa de Deus. E o não de Deus, muitas vezes, é para que não venhamos a tropeçar ou errar ali na frente. O não de Deus não é nunca e jamais será um obstáculo na vida de cada ser humano. Quando Deus dá uma palavra não, Ele está nos livrando de alguma coisa que poderá nos trazer problemas ali na frente. Mas muitas vezes nós queremos ouvir o sim do nosso adversário, o sim do nosso inimigo. Vamos ver o que diz a Bíblia Sagrada no capítulo 3 do Gênesis, quando Deus diz para Adão e Eva: de todas as frutas que estão no meio do jardim, vocês podem comer, menos aquela não, a do conhecimento do bem e do mal. Daquela vocês não poderão comer. Tá? Aquela não. Então ali está um não de Deus, que se eles viessem observar este não de Deus, eles teriam a vida por toda a eternidade e jamais morreriam. E jamais nós estaríamos também passando pelo que nós estamos passando. Mas eles obedeceram o quê? O sim da serpente. Da serpente foi assim que Deus disse? Foi. Que não era para vocês comer? Não, mas não tem problema nenhum, vocês podem comer. Porque no dia em que vocês comerem, vos abrirão os olhos. E como Deus, vocês vão ter conhecimento do bem e do mal. O não de Deus era para prevenir. O sim da serpente era para colocar a morte na vida de Adão e Eva. Pois eles preferiram ao ouvir o sim da serpente e não deram crédito ao não de Deus. Escolheram o caminho da morte. Escolheram o caminho errado. Que tipo de caminho esta sociedade está trilhando? O caminho do pecado. O caminho da desobediência. O caminho que está levando para baixo e não para cima. Nos dias em que nós estamos vivendo, a ciência tem aumentado, tem se multiplicado tremendamente. Biblicamente, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, o próprio Jesus falou ali que a ciência se multiplicaria. E por se multiplicar também a iniquidade. A ciência aumentaria. A ciência hoje é um fenômeno. É um fenômeno a ciência. Só que, através da ciência, através da sabedoria do homem, eles têm menosprezado a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é uma sabedoria espiritual. Ela abre o entendimento do ser humano. A sabedoria do homem é uma sabedoria humana, é uma sabedoria carnal. Ela abre o entendimento da pessoa, mas muitas vezes para fazer o mal. Olha a sabedoria de um homem para fazer uma bomba atômica. A sabedoria do homem para fazer um avião de guerra não é para levar pessoas para fazer o bem, mas sim para o destruir, sim para matar. Olha a sabedoria do homem para fazer uma arma de fogo, para matar o seu semelhante, o seu próximo. É uma sabedoria humana, mas não é para o bem, é para o mal. Então, nós temos que olhar para a Bíblia Sagrada, para a palavra do Senhor, e vamos ver que o apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, ele chega a dizer que a sabedoria humana é loucura perante Deus. Mas a sabedoria de Deus, ela vem direto do seu trono. Então, as pessoas podem até ser humildes, simples, mas com a sabedoria de Deus, elas seguirão em frente e um dia adentrarão em um lugar de glória. Há caminhos que ao homem parece direito. Quero ficar nessa palavra parece. Você pega duas joias, uma é de ouro puro, refinado, e a outra é de bronze, polido. Você olha os dois, parece que os dois são iguais.
Parece, mas não é. Então há escolhas que nós fizemos, caminhos em que nós muitas vezes escolhemos, que poderá nos levar para um lugar que jamais também poderíamos imaginar. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada, que Judas, em que traiu Jesus, ele jamais imaginaria que vendendo o Senhor por 30 moedas de prata, perderia a sua salvação, e mesmo depois, não de chegar ao arrependimento, mas de ficar preocupado, ele foi sim forcar. Foi uma escolha que Judas fez. Não foi Jesus que escolheu, foi ele. As nossas escolhas é que vão dizer aonde iremos chegar. Judas chegou e foi para onde? Foi para a morte, foi se matar. Ele não se arrependeu do seu pecado, mas ele vendeu para os algozes o seu mestre. E nós vimos muitas outras pessoas que tomaram caminhos errados. Nós vamos ver também por dentro da palavra do Senhor, Absalão, filho do rei Davi, ele queria o posto do seu pai a todo pano. Diz Absalão para o povo, ele queria o trono do seu pai. Estava escolhendo um caminho errado, ocupar o lugar daquilo em que Deus não tinha falado. Não seria ele o herdeiro do trono? Seria Salomão e não Absalão. Muitas vezes tem pessoas que querem tomar o nosso lugar, que querem tomar o teu lugar. Quando o lugar é teu, determinado por Deus, não tem quem te tire. Agora, quando o lugar não é da pessoa, não adianta ela querer. E diz a Bíblia Sagrada que Absalão atacava o povo com todo carinho, com todo jeito. É assim mesmo. Quando os algozes, quando as pessoas querem obter êxito na sua caminhada de fé, tomando a força, elas parecem que ficam boas, sensatas. E aí Absalão fica na entrada ali do templo, perguntando: vocês vão consultar meu pai? Sim, nós vamos consultar o rei. Não tem problema, me diz as causas de vocês aí. Me diz o problema, que eu vou ajudar meu pai, não vou incomodar meu pai. Mas ele queria não ajudar as pessoas. Ele queria trazer as pessoas para o lado dele para se levantar contra o seu pai, para formar um exército de guerra contra o seu próprio pai, para tirar o trono de Davi. O que diz a Bíblia Sagrada? Diz a Bíblia Sagrada que ele monta o exército, perde a guerra para o seu pai e termina morrendo junto à sua cavalgadura, pendurado num galho de árvore. Escolheu o caminho errado. Todas as pessoas que escolheram o caminho errado, todas as pessoas que intentaram a força a conquistar aquilo que não era para elas, morreram. Se destruíram a sua própria vida, por quê? Porque escolheram um caminho errado. E nesta palavra, neste dia, uma palavra de exortação, mas ela vem de encontro, muitas vezes, para ferir o ego das pessoas. Porque eu tenho que ser tal, porque eu vou conquistar tal, porque eu vou obter algo que eu quero. Eu sou assim e ninguém vai impedir. Quem disse que ninguém vai impedir? Se a pessoa coloca no seu coração algo que não vem de Deus e que é o inimigo que tem colocado em seu coração, por certo, a sua vida cairá em ruína. Deus, ele é todo misericordioso, mas diz a Bíblia que ele também é justo, ele também é juiz, ele também vai julgar, e nada fica impune na presença do Senhor. Diz-nos a Bíblia Sagrada, quem também foi outra pessoa que escolheu um caminhozinho errado e depois veio chorar em lágrimas. Jesus tinha que passar pela cena do Calvário. Era ele que teria que passar.
Pedro se apresenta para ele, sendo apóstolo, discípulo de Jesus, e diz para Jesus bem assim: não, mestre, não é o Senhor que tem que se matar, eu vou onde tu quiser, eu vou. Não é o Senhor não vai morrer. E Jesus disse para Pedro: Pedro, arreda-te de ti, Satanás. Da vida de Pedro era o inimigo tentando roubar a nossa bênção, a nossa vitória. Porque se Jesus não passasse pela cena do Calvário, nós não teríamos a salvação. Arreda-te de ti, Satanás. E Pedro diz para Jesus: eu irei contigo, Senhor, aonde quer que fores. E Jesus disse: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Viu? Quando tem pessoas que dizem que te ama de verdade, quando tem pessoas que dizem que te abraça, que diz que não tem problema, que vai te ajudar, que diz que é teu amigo e tua amiga, cuidado, tomas muito cuidado, meu irmão. Tomas muito cuidado, minha irmã. Quando as pessoas se apresentam para ti com sapatinhos de algodão, dizendo: eu vim para te ajudar, vim para colocar o meu ombro no teu ombro para te ajudar, cuidado. Eles estão querendo, muitas vezes com esperteza, descobrir a tua ação. Outra coisa, que tem um mistério aqui, revelado para você. Não conte para as pessoas os teus sonhos. Não conte para as pessoas os teus projetos. Talvez José não precisaria passar pelo que passou. Ele não contou para se engrandecer para os seus irmãos. Ele contou simplesmente um sonho com que ele teve. E dos seus próprios irmãos ele arrumou inimigo. Por quê? Porque eles interpretaram um sonho. Será que esse moço vai querer reinar sobre nós? Será que esse moço vai mandar sobre nós? Eles entenderam. Eles não foram bobos, não. E já jogaram José na cisterna. E quando você conta o teu sonho, quando você conta o teu projeto para os teus amigos, para as tuas amigas, pensando que eles vão ficar felizes, não. Eles não vão ficar felizes, eles vão dar um sorrisinho só, dizendo: quem é essa pessoa? Quem é este tipo de pessoa que está tendo revelação? Eu também sou mulher de Deus, eu também sou homem de Deus. Se Deus mostra para ele ou para ela, vai mostrar para mim também. É assim que acontece. Muitas pessoas já perderam a bênção, sabe por quê? Porque elas foram contar os seus projetos antecipadamente, antes deles serem concluídos, para pessoas que não eram para contar, que não era para fazer parte da tua trajetória de vida. Então aqui diz a palavra do Senhor, que depois não mataram na cisterna, ele não morreu dentro da cisterna, mas diz a Bíblia Sagrada que eles resolveram vender José. E quando vem uma caravana e vai para o Egito, diz a Bíblia Sagrada que eles venderam a José. Lá vai José sendo escravo. E aí você me pergunta: pastor, mas simplesmente por causa de um sonho que contou, tem que pagar o preço? Não é simplesmente pelo sonho. É pelo projeto que Deus tem na minha e na tua vida. Todo projeto que Deus tem na vida de um ser humano causa inveja, causa ciúme. Você arruma adversário, você arruma inimigo, você arruma pessoas para te perseguirem. E ali, o pobre do José foi vendido por uma caravana de ismaelitas e foi parar no Egito, na casa de Potifar. Lá colocaram ele como escravo para cuidar da casa de Potifar. Mas todo homem escolhido, toda mulher escolhida, todo projeto que Deus tem na vida do ser humano, ninguém consegue a matar. Não consegue acabar com o projeto. E diz a Bíblia Sagrada que ele fazia tudo certinho. Prosperou tudo na casa de Potifar. E Potifar colocou tudo nas mãos de José. Diz ele: toda a minha casa, tudo tu toma conta. Só simplesmente, aleluia, a minha esposa
é a minha esposa. Mas eu vou te dar toda a confiança. Mas o inimigo, sabendo da presteza de José, o inimigo sabendo, né, do temor de José a Deus, um servo, um jovem, né, com temor a Deus, de repente o inimigo usa aquela mulher para tentar a possuir a José. José foge e deixa a capa, ela se agarra na capa de José, que o seu pai tinha dado. Ela se agarra na capa e, como prova, o inimigo tenta usar aquela prova. Quando o marido chega: o que é isso, mulher? E ela diz: esse teu servo aí, esse teu estrangeiro aí, esse teu escravo quis me possuir. Mentira! O diabo inventa mentira muitas vezes para me condenar e para te condenar. O inimigo muitas vezes inventa pensando que os olhos do Todo-Poderoso não estão atentos naquilo que nós fizemos com bravura e com coragem. E diz a Bíblia Sagrada que então Potifar pega José e prende, manda prender a José. Ele fugiu. A Bíblia não diz, mas talvez encontraram. Foram atrás e prenderam a José. Ali ele tinha toda a confiança na casa de Potifar. Vai lá um presidiário para dentro do presídio. E lá dentro do presídio ele passa também o chefe das guardas. Lá também ele tem a confiança dentro da prisão. E diz-nos então a Bíblia Sagrada que Deus era com José. E meu irmão, e minha irmã, não importa a situação em que você esteja vivendo, não importa o problema que aconteceu na tua vida, se você não traiu a Deus, se você não pecou, se você não saiu fora dos projetos de Deus, fique tranquilo, fique tranquila, fique na posição que Deus te chamou. Continuas firme, mesmo lá dentro da prisão, diz a Bíblia, e Deus era com José. Por quê? Porque Deus tinha um propósito. E quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, pode acontecer o que acontecer na caminhada de fé. Deus estará junto comigo. Deus estará junto contigo. Jamais o Senhor vai desamparar um servo ou uma serva que for fiel a Ele. E diz a Bíblia Sagrada que lá tinha 2 presidiários. E eles tiveram sonhos. E José tinha o dom de interpretar. Tinha o dom de interpretar. Interpretou o sonho dos 2 que estavam lá. Um era o padeiro e o outro era o copeiro do rei. E José interpretou e ele disse: olha, tu vais voltar novamente a servir o rei. E quando voltares a servir o rei, tu lembras de mim aqui. Lembras de que Deus me usou para interpretar o teu sonho. E diz a Bíblia Sagrada que no tempo determinado, o tal preso voltou ao seu lugar a ser copeiro, mas esqueceu de José. É assim mesmo que acontece na nossa vida. Quanto bem você tem feito para as pessoas. Quantas pessoas você tem ajudado na tua caminhada de fé, mas eles esquecem de ti. Eles só se lembram de ti quando eles precisam de oração. Eles só se lembram de ti quando eles precisam de uma visita. Eles só se lembram de ti quando eles precisam de algo da tua vida ou quando você tem algo para oferecê-lo. Mas, quando a vida melhora para eles, eles esquecem. E foi isso, aleluia, que aconteceu. Ele esqueceu. Oh, glória! Ele esqueceu, mas Deus não esqueceu. Deus não esquece, aleluia. Mas em um determinado tempo, aleluia, sabe o que tinha preparado para José? Sabe o que tinha preparado para José? Deus faz o próprio rei, aleluia, ter um sonho. Ter um sonho e perturbou o seu coração. Diz-nos a Bíblia Sagrada que aí aquele homem se lembrou e disse: olha, tem alguém que revelou a minha vida.
Tem alguém que disse que um dia eu ia parar e servir o Senhor, ó Rei. Tem alguém, um presidiário. Quem é? É José, um transportado, um presidiário lá dentro da prisão, que ele revelou para nós. Oh, ele revelou para mim, então manda chamar a José. Oh, Deus está dizendo para você, meu irmão. Deus está dizendo para você, minha irmã. Tá chegando a tua vez, tá chegando a tua hora, tá chegando o teu momento, os teus algozes, aleluia, aqueles teus irmãos, aquelas tuas irmãs que pensavam assim, nunca mais se levanta, nunca mais vai louvar, nunca mais vai pregar, nunca mais vai testemunhar, e tá chegando a tua hora, a hora de o rei te chamar. Sabe quem é o rei que está te chamando nesse dia? É o soberano rei da glória, o Senhor Jesus Cristo está dizendo para mim, e também está dizendo para você, ei, eu sei o que você tem passado, eu sei quantas lutas, eu sei quantas guerras travadas, eu sei quantas angústias, eu sei quanta aflição, eu sei quanto problema, eu sei quanta calúnia, eu sei quanto sofrimento, eu sei quantas noites em claro você passou. Tá chegando a tua hora, tá chegando o teu momento. Pensa que eu não te vi quando te venderam, pensa que eu não te vi dentro da cisterna, pensa que eu não te vi dentro do teu quarto chorando, pensa que eu não te vi, aleluia, quando tentaram roubar a tua túnica, oh glória, mas agora tá chegando a tua vez. E aí diz a Bíblia Sagrada que José vai até lá. Glória! E depois Deus revela tudo para José. Revela! O rei tinha sonhado com 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Aleluias! E José interpretou, porque o Espírito revelou para ele. Ele disse, olha, os 7 anos, aleluia, as 7 vacas magras são 7 anos de miséria. E as 7 vacas gordas são 7 anos de bonança. Então prepara homens valorosos, prepara os celeiros para guardar, porque vai vir fome sobre a terra do Egito. Aí o rei para e olha, a quem colocarei como governador? Quem será? Da onde é que veio essa sabedoria? E Deus manda te dizer, a sabedoria foi ele que te deu, a sabedoria que ele te deu foi direta do seu trono. E não esqueça da promessa que ele te fez, não esqueça do sonho que ele te deu, aleluia. Quem vou colocar? Quem é que eu vou colocar para ser governador do Egito? E diz-nos então a Bíblia Sagrada, aleluia, que ele se agradou de José, um presidiário, é assim mesmo, Deus levanta aqueles que não são para humilhar os que são, Deus chama lá de dentro do presídio, Deus chama de lá dentro da boate, Deus chama lá da macumbaria, da feitiçaria, Deus chama do beco, Deus chama do valado, quem ele quer para chamar e para honrar no seu trono. É assim que Deus manda dizer para pessoas que vão ouvir, aleluia, essa palavra. É de lá que ele te tirou para mostrar para os teus inimigos, para mostrar para os teus amigos, para mostrar para os teus irmãos, aleluia, que o teu sonho vai se tornar realidade. Parou para pensar agora? Um presidiário, quem estava dentro da cisterna, quem foi vendido, quem foi morar longe de casa, quem fez o seu pai Jacó chorar por muito tempo. Aí os seus irmãos tinham mentido, matado um cabrito, passaram sangue na capa de José e levaram para o pai Jacó e disseram, olha aí, ó, teu filho está morto. Um animal feroz matou ele. E diz que Jacó chorou muitos anos. Oh, glória! Mas um dia o choro passou, a fome bateu e eles tiveram que ir ao Egito comprar comida. E quando chega no Egito para comprar comida, com quem que eles se deparam? Com seu irmão José sendo governador do Egito, a terra com abundância. Quem não tinha nada passa a ter, quem era um fugitivo, quem era um presidiário passa a ser governador. É assim que Deus manda dizer para muitas pessoas nesse dia, deixa que hoje você possa estar no tempo da humilhação, mas o tempo da exaltação está para chegar, o tempo da exaltação está chegando, aleluia, e os teus irmãos, aqueles que mentiram,
aqueles que te venderam, aqueles que te caluniaram, aqueles que menosprezaram o teu sonho, vão passar fome e necessidade e vão ter que ir até a ti. E diz a Bíblia que eles foram até o Egito para comprar comida, e José não se deu a conhecer no primeiro momento. Chamou os seus empregados, mandou colocar a comida em abundância dentro dos sacos para que eles levassem nas suas cavalgaduras. E quando eles pagaram, José disse assim: bota de volta o dinheiro deles, aleluia, bota de volta, eu não quero o dinheiro deles não, aleluia. Mas naquele tempo, aleluia, naquela primeira viagem, aleluia, Jacó não foi. Mas ele pegou e disse assim: não, só tem uma coisa. E como é que está o pai de vocês? O nosso pai está bem. Aí ele pegou e prendeu a Benjamim, deixou a Benjamim lá. Então faz o seguinte: vocês podem ir, não tem problema, mas vocês voltem lá e traz, aleluia, o pai de vocês. Depois aí então eu solto a Benjamim. E depois eu solto então o irmão mais novo de vocês. E eles foram, aleluia, levaram. E quando chegaram lá, abriram o saco estava com o dinheiro dentro. José, aleluia, não quis se beneficiar daquilo que era dos seus irmãos. É assim que nós temos que fazer mesmo. Não é pagar mal com mal, mas é pagar mal com bem. Eu não sei o que eles têm feito para você. Eu não sei o que disseram contra você. Eu não sei que levante fizeram contra a tua vida. Eu não sei que calúnia ou defamação fizeram contra a tua vida. Não tem problema. Um dia eles vão ter que chegar até a ti e você não vai se cobrar da mesma maneira que eles fizeram para ti. Você vai encostar o homem e vai dizer: ei, meu irmão, não tem problema nenhum, eu vou esquecer tudo que você fizesse. E diz a Bíblia Sagrada que eles foram então e trouxeram Jacó, aleluia, e José. Diz a Bíblia Sagrada que quando veio que avistou seu pai, ele começou a chorar, aleluia, e se deu a conhecer. Quem é esse governador? Quem é esse governador? Esse governador sou eu, teu filho, pai Jacó. E diz a Bíblia Sagrada que Jacó chorou, aleluia, ele perdeu o sono muitas vezes, aleluia, por alguém que estava vivo. Assim diz o Senhor e o Espírito Santo para ti: você já perdeu muito tempo e muito sono por algo que estava vivo. A tua esperança jamais morrerá, teu sonho jamais ficará sem ser concretizado, porque foi papai que te deu. E se ele te deu e se ele te mostrou, o que ele falou para ti vai acontecer. Diz a Bíblia Sagrada que ele se deu a conhecer e diz assim: eu sou José. Quem é você, governador? Eu sou José. Ô, glória! E aí o papai chorou. Aí os irmãos viram que a sua mentira não tinha pé. Aí Jacó se alegrou, aleluia, e viu que o seu filho, aleluia, era governador do Egito. E é assim mesmo que Deus está fazendo e vai fazer. Vai levantar, aleluia, muitos presidiários, vai levantar muitos que não são nada para matar a fome daqueles que pensam que são, dos algozes que tem aí neste mundo, dessas pessoas que acham que são tal, dessas pessoas que estão muitas vezes menosprezando a tua sabedoria, menosprezando o teu sonho, menosprezando o teu projeto. Eles querem acabar com o teu projeto, mas eles não acabam. Quantas vezes se levantaram contra a minha vida, me levaram até diante de juiz para ser preso, mas o Senhor de lá me livrou. Não adianta te levar diante do tribunal, não adianta te levar para o presídio, porque Deus vai contigo se você for fiel a Ele. Meu irmão, minha irmã, não adianta se levantar contra um escolhido de Deus. Se levantar contra um escolhido ou uma escolhida de Deus é pedir a morte, é passar vergonha. Se levantar contra um servo ungido, se levantar contra uma serva ungida, se levantar contra alguém que tem sonho, que tem projeto, irmãos, é pedir a sua morte, é voltar a mendigar naquele mundo miserável. Então diga para o teu adversário: Deus tenha misericórdia de ti. Diga para a tua adversária, para a tua inimiga, aquela pessoa que tem inveja, aquela pessoa que tem inveja do teu projeto, aquela pessoa que tem inveja do teu sonho, aquela pessoa que tem inveja do teu ministério, diga para ela: fica quietinho, fica quietinha, quem me prometeu foi papai. Ele fez a escolha certa e eu também escolhi o caminho certo, escolhi o caminho da humildade, da simplicidade, o caminho que o Senhor me deu para seguir. Você quer orar nesse dia? Você tem projeto na tua vida? Deixa os algozes falar. Você tem sonho? Deixa os algozes falar.
O pior é o seguinte, que às vezes a gente conta para aqueles irmãozinhos da igreja, pensando que eles vão ficar felizes com o nosso sonho, com o nosso projeto. Estão doidos para nos derrubar e pegar o nosso lugar. Estão doidinhos para pegar o teu lugar. Estão doidinhos para pegar no microfone para dizer que canta mais que você. Tá doidinho para pegar no microfone para dizer que prega mais que você. E, invejosos irmãos de José. Deus escolheu foi José. Oh, glória. Deus escolheu foi José. Passou por luta, passou. Dos 17 anos até os 30. 13 anos de prova, e eu não sei quantos anos você está na prova, eu não sei quantos anos faz que você teve um sonho e ainda não aconteceu, mas ele vai se concretizar. Fica tranquilo, meu irmão, fica tranquila, minha irmã. Se Deus te deu um sonho, se Deus te deu um projeto, toca em frente. Eu sei que tem pessoas aí do outro lado que está dizendo bem assim, Senhor, o senhor não sabe quanta luta já passei. Você não sabe, pastor, quanta guerra já passei. Aonde? Até dentro da igreja. Levante dentro da igreja. Levante no trabalho. Levante dentro da minha casa. Mas não te preocupa. Assim o mesmo Deus que foi com José, ele também é contigo. O mesmo Deus que poupou José de não morrer dentro da cisterna. O mesmo Deus que não permitiu José pecar lá na casa de Potifar. O mesmo Deus que deu a interpretação dos sonhos do copeiro, do rei, do padeiro ali dentro do presídio, é o mesmo Deus que está na minha e na tua vida. Fica tranquilo. Fica tranquila, minha irmã. Na hora certa as coisas vão acontecer. Foi 13 anos de José. E a pergunta é essa, quanto tempo você está na prova? Quanto tempo você está na luta? É Deus te provando. Mas na hora certa os teus adversários terão que bater palma e dizer, Deus cumpriu a promessa na vida dele. Deus cumpriu a promessa na vida dela. Vamos orar então? Oramos. Querido e amado Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez eu chego na tua presença e quero te agradecer por esta grande oportunidade, Senhor. Que o Senhor tem nos concedido de estarmos, Senhor, em mais um programa, A Voz do Pastor. Por cada um dos teus filhos, das tuas filhas que estão conectados junto conosco. Tomas conta da vida de cada um, abençoa da vitória e da graça, Senhor. Deus, eu te peço a tua bênção, Senhor. Este irmão, esta irmã, essa pessoa que tem um sonho, Senhor, e que está quase desanimando. Esta pessoa, Senhor, que tem propósito, que tem promessa, mas elas não têm se cumprido. Paizinho querido e amado, dá vitória para teus filhos. Dá vitória para tuas filhas. Dá graça, Senhor. Tapa a boca do murmurador. Todo levante dos infernos contra a vida dos teus filhos caia por terra. Espírito da inveja. Espírito da inveja, do ciúme. Repreende o espírito de Absalão que há na terra, Senhor. Pessoas querendo roubar, Pai, a bênção do outro. Querido e amado Senhor da glória, eu te peço a tua bênção, a tua graça e a tua proteção. Que Deus abençoe cada um de você, meu irmão, minha irmã. E se Jesus não voltar, até amanhã às 9 horas com mais um programa A Voz do Pastor, pela nossa rádio Cristo Vive, FM da cidade de Osório. Fiquem todos com Deus.